Crisóstomo, eu sou co-vereadora, né, daqui de Salvador. Faço parte de um mandato coletivo chamado Pretas por Salvador. São 3 mulheres pretas. Eu, Laína Crisóstomo, Cleide Coutinho e Cleide Gomes. E a gente está aqui para bater um papo, né, a partir de uma pauta que para nós é muito cara. Não sei se vocês sabem, mas esse mês de agosto é um mês muito forte para as mulheres que fazem luta. Esse mês de agosto é o mês que a gente chama de Agosto Lilás. Por quê? Porque é o mês que a gente comemora 16 anos da criação da Lei Maria da Penha. Quem é que conhece a Lei Maria da Penha? Eu só prometo que eu vou deixar falar no final, porque eu não provo que eu não deixo. Mas a Lei Maria da Penha é uma lei que a maior parte da população brasileira conhece, né? É uma lei que conta a história de uma mulher, que é Maria da Penha, que foi vítima de violência até no seu companheiro 2 vezes. Ele ficou dela 2 vezes e, por conta disso, houve uma luta, né, internacional e garantiu a aprovação dessa lei. E aí, essa lei hoje, né, esse mês agora de agosto, completa 16 anos de existência, mas a gente ainda tem muito, né, que lutar. E a ideia é, a nossa mandata tem feito sessões especiais e audiências públicas nas escolas e em vários territórios para poder dialogar sobre qual é o papel, por exemplo, da Câmara Municipal de Salvador, fazendo esse enfrentamento, quais são os equipamentos que existem no nosso município, mas também, né, do Estado, para fazer esse enfrentamento. Então, quando a gente conhece a lei, a gente sabe que não pode agredir, porque eu tenho esse direito, então eu posso requerer esse direito. Mas eu sei onde requerer esse direito? Às vezes não. Então, por isso que a gente quer fazer essa audiência pública, e a ideia da audiência pública é a partir de um outro equipamento que a gente está participando na Câmara Municipal de Salvador, que é a Procuradoria Parlamentar da Mulher, que é o espaço onde a gente, além de parlamentar, a gente também faz o debate sobre fiscalização de todos os equipamentos e instrumentos que existem no município. Então, por exemplo, tem casa-abrigo, tem casa de acolhimento, tem centro de referência. A gente faz a fiscalização desses espaços para fazer com que mais pessoas consigam acessar esse espaço. Não só no processo de divulgação, mas no processo também de luta política para que haja mais orçamento para garantir que mais mulheres possam ser atendidas por esse processo. E a escola é um espaço que é fundamental, né? Porque é na escola que a gente aprende um monte de coisa e a gente também precisa aprender sobre enfrentar a violência contra a mulher. E a gente começa fazendo isso a partir de uma luta que para nós é fundamental. Primeiro, o respeito, né? O respeito à diversidade de quem nós somos. Cada pessoa aqui é única. Cada pessoa aqui tem uma história. Cada pessoa vem de um lugar. E cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas. Mas, independente da forma que a gente lide com as coisas, a gente não pode tirar o direito da outra pessoa, que também tem direito de ser quem ela é. E aí, o objetivo dessa audiência é que a gente possa não só falar, algumas companheiras vieram aqui e vão fazer algumas falas, mas também a gente possa se ouvir. Então, a gente tem tido um modelo, né, que a gente tem feito em alguns espaços, como a gente fez, né? A gente fez uma audiência pública numa escola lá no Uruguai, né, que foi sobre lei da 1639. A gente fez uma sessão especial sobre lei Maria da Penha na escola Dona Valdina do Gerando da Federação. Nesses espaços todos, o que a gente tem feito? A gente faz fala, mas a gente também quer ouvir vocês. E às vezes a gente fica com vergonha achando que a dúvida da gente é besteira, mas a dúvida da gente pode ter a dúvida das outras pessoas. Sabe como é na sala de aula? Que alguém perguntou e eu disse, rapaz, eu estava querendo perguntar exatamente isso, mas eu não estava conseguindo, estava tendo coragem de falar com vergonha. Então o objetivo da gente é conhecer para se libertar de violências e libertar outras pessoas. A gente conhece alguém que já sofreu violência e que quer romper esse silêncio. Então a gente precisa conhecer os direitos, conhecer os espaços para conseguir fortalecer não só a gente, mas as outras pessoas. Tem um material que a gente vai circular que se chama violentômetro, que é um apontadorzinho, né, que tem os tipos de violência, né, que nos acometem, as meninas vão começar a passar aí, enquanto a gente monta a nossa mesa para a gente se ouvir. E aí minha sugestão é, a gente está fazendo a transmissão ao vivo, mas não vai mostrar a cara de ninguém. A transmissão só vai ser, da mesa, tá? Porque a gente também entende que esse espaço é um espaço para a gente ter um processo formativo e também multiplicar essa informação com outras pessoas que não puderam estar aqui.
Então, quem quiser depois acessar, né? Não conseguiu assistir toda, vai ter que sair antes, ou quer mandar para alguém, como foi essa palestra, essa roda de conversa, essa audiência pública, vai dar para mandar pelo nosso Instagram, Pretas por Salvador. Tá aí nesse apontadorzinho. Olha, ótimo, isso aí, liga aí. Todo mundo no calor, então esse apontador não é só informação também. Bate a fresca, né? A pessoa se refresca, vamos ver continuar aqui conversando. E aí pode mandar para as pessoas, vai estar lá no link da gente, né, do Instagram, Pretas por Salvador. Se quiser seguir, tem o arroba aí no Violentor. E aí eu vou chamar as companheiras que vão compor a mesa, né, e que vão conversar com a gente. E vou pedir, né, pra gente, né, aplaudir essas companheiras que vieram pra cá só para isso, só para fazer esse diálogo, que não é só, é um monte de coisa, um monte de cara que nos representa. Então, a gente se olha e se vê nos tempos de escola, né? E poder dialogar sobre isso nas escolas sempre foi algo que para nós é difícil. Então, que a gente, né, possa ouvir, mas também trocar essa informação, porque, enfim, conhecimento é poder, e conhecimento liberta a gente. Quero chamar a Laís Santana, do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos, que vai estar aqui com a gente. Letícia Ferreira, da União Tamo Juntas. Todinha Rocha, psicóloga do Centro de Serviço Livre. Eu senti que você está sendo mais Todinha Dani Costa, da Secretaria de Política Brasileira do Estado da Bahia. E Rita Salles, representando o FIEMA, né, que é uma turma de E agora eu vou passar a palavra para uma companheira, né, que vai fazer uma intervenção muito potente, que é a Eliane, como a gente chama a Lili, né? O microfone é seu. Bom dia. Oi, gente. Continuando o mesmo tema, ainda falando de respeito. Bom, não vou palestrar, não vou falar, então eu vou cantar para vocês. Eu sei que muita gente aqui vai se identificar, porque respeito é um direito que todos nós temos, independente da idade, da cor, da raça. Meninas, moças, mulheres, senhoras, meninos. E essa música fala muito dessa necessidade, desse direito que nós temos, e é por isso que estamos aqui, certo? A música é minha composição. Respeite minha pele preta, pelo meu caminho você não passou. Respeite minha carne marcada, que nem navalhada, nunca marcou. Minha boca que é muito grande pra você que nunca pensou o que é uma corda sabe. A vida que se correr e o meu patrimonial tanta friadeza que parou enquanto meu filho chorava subindo o elevador. Pra mim e pra todos vocês é o seguinte: meus pés são como raízes e por onde pisem não vou me abalar. Minhas mãos são feito machado, colhe o que comemos e cortam a dor. Minha tez como a pele dura do tambor em goma vai me proteger. Meu olhar negro como a noite mostra meu perigo, vem nos proteger. Caô, 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 cabecilei, vem nos proteger. Caô, 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 vem nos proteger.
Xangô, o orixá da justiça. Obrigada, gente. Maravilhosa, né? Enfim, acho que ela tem que cantar outra música. Vocês acham o quê? Concordam? Daqui a pouco ela... Ó, se prepare aí, né? Se prepare. Eu quero passar, vou chamar na ordem que eu chamei, tá? Pode ser? E aí, vamos tentar estipular 7 minutos, pode ser? Cadê Rose? Vai voltar para ela que conclua. Rose é ótima para ela que conclua. E aí, vou passar para a Larissa, para fazer sua fala, né? E se apresentar também, irmão, né? E fazer sua fala, né? Bom dia. Posso ficar em pé, né? Pode. O meu povo vem bem, vou passar para cá. Então, como a Laila falou, eu sou a Laide Santana. Eu sou moradora da Sussuarana. Alguém conhece esse bairro? Ah, bacana. Sou nascida e criada na Sussuarana. Faço parte de um coletivo dentro da rede municipal de educação. Eu sou professora, sou coordenadora pedagógica na rede municipal, lá na Sussuarana, atuo lá, e faço parte do coletivo de coordenadoras pedagógicas daqui do município. Dito isso, eu sou mãe de 2 meninos, adolescentes, um de 16 e um de 19. E você também? Tenho vários adotados, né? E faço parte também de uma ação cultural de lá do bairro chamada Sarau da Onça. Alguém já ouviu falar do Sarau da Onça? Pois é. Então, estou bem acostumada a lidar com a galerinha, dessa idade. Aqui é 8º ano ou 9º ano? 9º ano. Estou bem acostumada a lidar com isso. Eu fui convidada hoje para a gente falar um pouquinho, a respeito da violência contra a mulher, principalmente das adolescentes. E o Laila começou falando da Lei Maria da Penha. São 16 anos, não é isso, Laila? 16 anos da lei. E aí eu quero trazer só alguns dados para depois vocês conversarem com os professores na sala de aula e falar um pouco da atuação que a gente tem tido dentro das escolas. Pode ser? Eu pesquei aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só para a gente entender por que é importante conversar. Enquanto eu estou falando com vocês, tem uma mulher ou uma menina sendo violentada, sendo agredida. Porque a violência acontece a cada 2 minutos. Ou seja, só enquanto eu estava me apresentando e contando para vocês de onde eu vim, tinha uma menina sendo agredida. Normalmente, é lesão corporal, lesão corporal dolorosa em decorrência da violência doméstica. Ou seja, acontece dentro de casa por pessoas conhecidas. Quer dizer então que minha mãe não pode mais me dar tapa quando eu estou aprontando, quando eu estou trollando meu irmão, quando eu estou me negando a arrumar a cama, quando eu estou me negando a fazer alguma coisa solicitado. Não é isso. A violência doméstica é quando agride a gente no íntimo. A mãe chamou a atenção, deu uma palmada de alerta. Não é agressão, né, gente? Não é. Agressão é quando agride a gente no íntimo, quando nos violenta. E aí a gente vai falar das meninas. As meninas estão mais vulneráveis, São cerca de 10% das vítimas assassinadas, mortas. Isso em 2019. 3 anos já, 4 anos já, que foi feita essa pesquisa. As nossas meninas, principalmente
as que ficam caladas no primeiro contato de abuso, no primeiro contato de violência, essas são mais passíveis de serem mortas. Por isso que é importante falar. Eu trabalho em uma escola, eu vim com uma companheira, Marilene, né? A gente faz parte também de uma entidade chamada APNs, que é a gente Pastoral Negro do Brasil. E aí a gente veio conversando, quando eu entrei aqui na escola, eu disse assim, retiro o que eu digo sobre a minha escola. Minha escola não é tão grande quanto essa escola daqui. E eu imagino o desafio que é para vocês conversarem com os professores, porque os professores eles passam muito rapidamente na sala, não é assim? Mas sempre tem aquele professor, aquela professora que fica mais tempo com a gente. E sempre tem o coordenador, o diretor, a SG, né? A moça da limpeza, a tia da cantina. Sempre tem alguém que a gente tem maior proximidade. Então, quando a gente está em situação de violência, alguma coisa que está incomodando, de abuso, de assédio, daquela fala repetida que incomoda, a gente precisa buscar ajuda. E é nesse espaço da escola que a gente consegue, muitas vezes, conversar. Às vezes a gente não consegue conversar logo com o adulto, mas a gente conversa com o colega. Né? Sempre tem aquele amigo mais próximo da gente? Tem. Todo mundo tem, ali, ó, sentadinho, grudadinho. Sempre tem um amigo mais próximo. Não, nada disso. Para que a gente possa conversar. E se o meu colega conversa comigo, se a menina fala comigo que está incomodada com alguma coisa, eu busco o apoio do adulto. Não é fofoca, não estou entregando, eu vou pedir ajuda. Porque assim como o Laina falou, existem sim os espaços que nos acolhem, no momento que a gente precisa do suporte, que a gente precisa do apoio, que a gente precisa que alguém ouça o que a gente está passando, para dizer se dá para a gente enfrentar ou se vai precisar de mais gente para poder enfrentar. Mas o que a gente não pode fazer nunca é ficar calado. Passou, abusou uma vez, falou uma coisa que nos incomodou, que nos ofendeu, puxou o cabelo, deu um tapa no bumbum, olhou de forma que nos deixou constrangida. A gente sinaliza. A gente fala para o colega, a gente fala para o diretor, e ali o diretor bem bacana, né? Que dialoga com vocês, é parceiro de vocês. Vai lá e diz assim, ó, preciso falar com você 2 minutinhos. Essa situação está me incomodando. Fala com a coordenadora. Aqui tem coordenadora, não tem professor. Fica do lado. Procura ela. Fala com a coordenadora. Olha, essa situação está me deixando incomodada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, quando a gente não fala logo no início, a situação tende a piorar. Principalmente quando é dentro de casa. Né? Às vezes é nada demais para a gente naquele momento. Mas isso pode agravar e pode vir a se tornar uma violência recorrente. Conte para mim. Está cobrindo o rosto? Fala para mim. Conte para mim, está aproximar também. Não, né? Pois é. Quando tem essas situações, é importante chamar o adulto. Todas as vezes. Ah, é besteira. Não é besteira. Prestem atenção. Não é besteira. Incomodou, procura. Interrompa. Ah, estou com vergonha. Entra, fecha a porta e diz assim, eu preciso conversar com você, só eu e você vai me prometer que não vai contar para ninguém agora. É quase igual conversar com o padre, né? Confessionário. Ela vai procurar ajuda sem dizer a ninguém quem é a pessoa, até encontrar quem possa nos apoiar. A escola é espaço seguro. Acredite nisso, a escola é espaço seguro.
As pessoas que trabalham na escola estão à sua disposição para todas as situações, tudo. Até aquele dia que a gente não está afim de aula, sabe aquele dia? Também tem aquele dia. Mas aquele dia que a gente não está afim de assistir a aula por alguma coisa que nos incomodou, sinaliza. Olha, hoje eu não estou legal. Não sei porquê, não sei o que é que eu estou sentindo, mas eu não estou bem. Porque conversando a gente vai descobrir o que foi que aconteceu para você naquele dia não estar bem. Eles normalmente nos procuram mesmo. Procuram a coordenação. É uma galera também. E procuram. E aí, mas quando eles também nos escutam, quando eles fazem alguma coisa de disciplina, que nós conversamos, eu tenho notado muito, eles param e escutam. Então é preciso também que eles falem mais, conversem mais sobre a dor deles. Eles estão sentindo, porque adolescente, você sabe que não gosta muito de conversar. Mas como a violência hoje está muito grande, essa dica que você está dando aí para eles é importantíssima, viu, minha gente? Conversem mais, falem mais, pelo amor de Deus, porque foi por causa de uma menina que conversou comigo que movimentou isso tudo aí. Então, tá vendo? Vocês já são parceiros da escola. E aí é o que a coordenadora falou. Eu também estou concluindo. Eu também na escola que eu trabalho, né? E no momento eu sou a vice-diretora. E eu ouço, eu paro tudo que eu estou fazendo para receber. Para conversar, só para dizer um oi, dar um abraço. Né? Às vezes a gente só dá um abraço, a gente não está legal, só dá um abraço. Busque ajuda, tá certo? Enquanto o coletivo de coordenadoras pedagógicas está aqui da rede municipal, a gente tem feito esse diálogo com as colegas. Né? Não tem só ir na escola, que é um serviço de orientação. Então, os coordenadores, eles têm muito feito essa função de ouvir vocês, de acolher todo mundo. E se dentro do bairro tem espaços culturais também, busque esses lugares. Né? É um espaço também importante para que a gente possa dialogar e estar assim, ó, no meio da gente, porque na aula não dá, né, gente? Na aula não dá para brincar, não dá para ficar provocando o colega, não dá para fazer determinadas situações de relacionamento, porque a gente precisa prestar atenção no que o professor está falando. Então, se tem espaços culturais aqui em Fazenda Corpus, que eu acredito que tenha, busque esses espaços também como uma forma de expandir, né, as relações e de construir diálogos, porque também é espaço seguro. E mais uma vez eu digo, confiem no espaço da escola como espaço seguro para que vocês possam falar. Tá certo? Concluí. Obrigada demais, companheira. É isso, a gente precisa se ouvir, se acolher, se fortalecer, né? E ouvir as outras, os outros e outros, né? E acho que a escola precisa ser esse espaço, né? A coordenadora nos colocou como alguém extremamente acessível, o diretor também, como alguém extremamente acessível, e que a escola seja um espaço de acolhimento e fortalecimento. Vou passar agora de para a Leste, Letícia Ferreira, que vai falar um pouco sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar aqui próximo de vocês, agradecer a acolhida da escola e o tempo de vocês, que eu sei que quando a gente é adolescente a gente tem pouco tempo para ouvir os adultos, não é? Mas a gente veio dar um recado rápido aqui, direto, pelo menos o meu. Eu sou de uma organização que chama Tamo Juntas. Essa organização é uma organização feminista. O que é uma organização feminista? É uma organização que luta pelo direito à equidade. O que é equidade? É diferente de igualdade. É quando a gente reconhece que existem desigualdades, que homens e
e mulheres não estão no mesmo lugar nessa sociedade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso começa desde que a gente nasce. Né? Acho que aqui tem meninos e meninas, pelo que eu estou vendo um pouco mais de meninos. Mas vocês já perceberam que tem algumas coisas que dizem para você: faça isso porque você é um menino? Ou faça isso porque você é uma menina? Meninas não agem dessa forma. Meninas não se vestem dessa forma. Ó, você é menino, você tem que ir lá e falar grosso. Ou você tem que ir lá e mostrar, né? Não pode levar desaforo para casa. Então, ou você é menina, olha, você tem que lavar toda a louça, você tem que arrumar a cama, você tem que limpar a sua casa, porque você é menina, porque você tem que aprender a fazer isso. E a gente não concorda com isso, não. Né? A gente acha que esse tipo de tratamento leva as pessoas à violência, leva as pessoas à morte. Né? Então, as organizações feministas e a nossa organização feminista combate esse tipo de pensamento. Que homens e mulheres, meninos e meninas são sujeitos. E cada um de nós é diferente. Cada um de nós. Muito mais diferentes do que homens e mulheres. Né? Mas, por sermos mulheres e homens, e meninos e meninas, enfrentamos algumas coisas parecidas, né, na nossa vida. Temos vivências parecidas. Né? Por quê? Muitas meninas vão escutar: se vista dessa forma, faça isso, faça aquilo. Né? Outros meninos também vão escutar: se vista dessa forma, goste desse esporte, se comporte desse jeito, vá brincar na rua. Enquanto as crianças têm que voltar para casa, tem que ficar dentro de casa. Então, esses tratamentos desiguais, eles vão ao longo da nossa vida e acabam desembocando em processos de violência, que são esses processos que a gente fala sobre morte, sobre lesões corporais, né, que a Laís estava falando aqui, sobre constrangimento, sobre medo. Isso não acontece só quando a gente é adulto. Né? As violências, elas acontecem, inclusive, quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes. Aqui todo mundo tem mais de 12 anos? Todos? Então, eu sou advogada, né? E aí eu acho que vocês conhecem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, que bom, conheçam mesmo. É importante que vocês conheçam, porque essa lei foi criada em 90 para dizer: crianças e adolescentes, então de 0 a 18 anos, são sujeitos de direito e têm prioridade de tratamento. Por quê? Porque estão em desenvolvimento, estão recebendo informações e conhecimentos e estão processando toda a forma da sociedade. Enquanto a gente está em desenvolvimento, a gente está percebendo essas diferenças de meninos e meninas. Né? E essas diferenças, como eu já disse, vão desembocar em desigualdades. E o feminismo existe justamente para isso, para dizer: essas diferenças são ilusórias, essas diferenças só provocam desigualdade. Vamos derrubar essas desigualdades. Vamos entender as diferenças e particularidades de cada pessoa e entender as trajetórias de grupos de pessoas, de homens, de mulheres, de negros, de heterossexuais, de bissexuais, de homossexuais, porque essas trajetórias na sociedade vão ser semelhantes, mas cada uma é diferente. E a sua diferença e a sua singularidade deve ser sempre respeitada. Então, o feminismo é para todos e todas. O feminismo é sobre acabar com a desigualdade. O feminismo é sobre ter as mesmas oportunidades de vida, de desenvolvimento, de projetos. É sobre ser o que quiser, estar onde quiser e como quiser. E isso para as mulheres e para as meninas é muita coisa, sim. Porque nós sabemos, se nós somos julgadas, como estamos em alguns lugares, da forma como nos vestimos, a forma como a gente fala, como a gente se posiciona. E isso é sobre feminismo, e isso é sobre desigualdade. Quantas vezes a gente se cala? E quanto o nosso silêncio contribui para que outras mulheres e outras pessoas, mas especialmente mulheres, continuem sendo violentadas. Porque quando a gente tem vergonha de dizer que a gente sofreu
sofreu uma violência, ou que a gente está sofrendo uma violência, quando a gente tem medo de dizer, isso é mais uma violência. E é por isso que a Tamo Juntas existe. A Tamo Juntas faz acolhimento a mulheres que estão em situação de violência. Nós não somos parte do Estado, nós também somos outras mulheres profissionais e que escutamos essas mulheres, né, nos nossos espaços, fazemos rodas e também atendemos individualmente, porque muitas vezes as mulheres têm dificuldade de falar sobre isso. Elas não têm com quem falar, elas não podem falar nas famílias, elas não se sentem à vontade para falar nas escolas. Talvez ninguém fale sobre isso, então pode parecer uma coisa que só a pessoa viva. Ou então ela já tentou falar, mas a pessoa falou, isso é mimimi, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. E a gente está aqui para dizer, existe sim. E isso é violento. E quando você se sentir com medo, quando você se sentir constrangido, quando você se sentir obrigado a fazer alguma coisa, ainda que aquela pessoa, você ame aquela pessoa, isso é violento, isso é autoritário. E isso acontece nas nossas vidas desde muito cedo. E a maioria das meninas experimenta violência dentro das suas próprias casas. Seja nessa divisão desigual de tarefas, que já é uma violência, às vezes tem uma irmã e um irmão. Só a irmã lava a louça, só a irmã limpa a casa, só a irmã prepara a comida, e por que não o irmão? Aí começa a desigualdade. Quantas meninas, né, não terminam seus estudos? Quantas meninas acham que são obrigadas a aceitar uma série de coisas por serem meninas? Né? Isso não é verdade. Nós não somos obrigadas a aceitar isso. A Tamo Juntas é uma organização que faz esse enfrentamento diário para dizer a meninas e meninas, tanto da sua singularidade, quanto da possibilidade de serem quem quiserem. Mas para isso é fundamental que a gente consiga enfrentar a violência, consiga viver a violência, viver sem violência. Para a gente ser o que a gente quiser, para a gente ter projetos na vida, para a gente sonhar alto. É preciso que a gente não sinta medo, que a gente não se sinta constrangido, que a gente não se sinta com vergonha, porque a culpa nunca é de quem sofre violência, né? E a gente não precisa falar em culpa, a gente tem que falar em responsabilidade. E falando em responsabilidade, vocês, como crianças, como adolescentes já, saibam, o Estado ECA, a responsabilidade pelos direitos de vocês é de todas as pessoas. É da família, é da comunidade, é da escola, é nossa, é do poder público que está aqui para ouvir-nos. Então vocês são sujeitos de direito, têm direito à voz, à participação política, façam bom uso disso, principalmente no enfrentamento à violência que a gente vive no nosso cotidiano, vive dentro da nossa casa. Existem órgãos para isso, políticas públicas, né? E as pessoas, principalmente os adultos, devem estar comprometidos com o nosso bem-estar e com o nosso desenvolvimento integral, seja ele físico, intelectual, comunitário, social, e todos aí que vocês possam pensar, todos os lugares que vocês ocupam, todas as pessoas adultas que estão em volta de vocês são responsáveis por esse desenvolvimento, por esse bem-estar. Façam bom uso dessas informações. Abraço. Muito bom, né? Quem não conhece a Tamo Juntas, quiser conhecer alguma mulher que precisa de ajuda, o Instagram também tá aí, ó, nesse violentão aqui que vocês estão aí na mão. Agora pega assim, @ATamoJuntas. Conhecerem mulheres que precisam de ajuda, que precisam de orientação jurídica. A Tamo Juntas é uma organização não governamental, né? Ou seja, não é do Estado, é uma organização social que atende mulheres e meninas vítimas de violência. E se quiserem, né, passar para outras pessoas, conhecerem pessoas que precisam de ajuda, socializa essa informação, né, passa essa informação, porque tem muita gente que precisa de ajuda, e se precisar de ajuda, a gente está aqui para acolher também. Vou passar para a próxima companheira para falar, Potira Rocha, do Serviço de Vida. tira quando elas estiverem sentadas. Bom dia, gente. Estão me ouvindo aí? Meu nome é Potira, eu sou psicóloga. Não está dando para ouvir, não? Portanto, falo com vocês.
atua há 20 anos no atendimento de pessoas em situação de violência sexual. Sabe o que é violência sexual? Sabe? Pode dar exemplo do que é violência sexual? Ficam constrangidos com o tema, né? Mas é um tema muito recorrente. É uma situação que acomete muitas meninas, meninos, mulheres adultas principalmente. Os dados do serviço hoje mostram que as meninas e mulheres são as principais vítimas de violência sexual. E violência sexual não é só a situação de estupro. Outras situações também são caracterizadas por violência sexual. Assédio, né? Quando o menino ele toca nas partes da menina sem autorização dela. Quando uma criança, um adolescente, ele tem as suas fotos íntimas vazadas, isso é violência sexual, né? Sabe o que quer dizer consentimento? Consentir. Consentir quer dizer autorizar. As relações hoje, quando envolvem violência, hoje não, né? As relações quando envolvem violência sexual, elas passam pelo consentimento, que é quando uma pessoa diz não, não quero, e a outra pessoa segue insistindo naquilo que ela está fazendo. Isso é violência sexual. Pode a gente oferece acompanhamento social, né? Se há necessidade de afastamento dessa criança, desse adolescente da sua residência, a gente encaminha para os órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente para que isso aconteça. A gente tem uma parceria com a DERCA. Já ouviram falar da DERCA? Já. Para quem não sabe, existe uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Vocês precisam saber. Conhecem o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é o órgão que protege a criança e o adolescente, protege os direitos de vocês. Vocês precisam conhecer. Muitas vezes a situação de violência ela acontece no ambiente familiar. E muitas vezes essa situação de violência no ambiente familiar, ela acaba passando despercebida. Sabe aquela criança, aquele que tem um tio ou um parente que tem um toque esquisito, com um olhar estranho, e você fica incomodada com aquilo e não sabe por quê? Ou então de repente você se vê numa situação onde você está sendo tocada, acariciada de uma maneira que você sabe que não é legal. E você fica com medo de dizer. Se gera desconforto, se é um carinho que gera desconforto, que faz você se sentir triste, com medo, envergonhada, esse carinho não é legal. Não é carinho, é violência. Então vocês precisam estar atentos, inclusive os meninos. Meninos também são vítimas de violência sexual. Pode não parecer, mas sim. O machismo que Letícia falou, acomete os meninos também. Meninos também são vítimas do machismo a partir do momento que eles sofrem violência e não falam sobre isso por vergonha de terem a sua masculinidade abalada por conta disso. Mas se eu disser que eu estou sofrendo violência, o que vão pensar de mim? Eu vou deixar de ser homem? Não vou dizer. Estejam atentos, estejam atentas. Meninas hoje são as maiores vítimas de violência sexual que chegam no nosso serviço. Mais de 85% das vítimas de violência são meninas entre 5 e 14
14 anos. Isso é muito sério. Por que as meninas são as maiores vítimas? Por conta do machismo, que Letícia falou também. Muitas meninas não conseguem, muitas vítimas não conseguem revelar a situação de violência que elas vêm sofrendo. Então, nós do Serviço Viver, nós estamos disponíveis para acolher. A gente tem uma parceria bacana com as escolas, né? Como a Laís falou, converse com o professor, converse com alguém de sua confiança, né? Ligue para o Viver 3117 6704. Peça para falar no serviço, né? Diga o que está acontecendo, converse com o professor. Olha, professor, eu ouvi a palestra e eu conheço uma pessoa que está vivendo uma situação como essa. Uma amiga minha me falou que ela está sofrendo violência sexual. Eu gostaria de ajudá-la. Ou então, eu estou sofrendo violência sexual, eu gostaria de ajuda. Não tenham medo. Não tenham medo. O serviço existe para que vocês possam acessá-lo, né? A situação de violência sexual no país, durante a pandemia especialmente, aumentou de maneira terrível, por conta, né, do fato das crianças e adolescentes passarem mais tempo com seus agressores, estarem fora do ambiente escolar. A escola hoje se mostra, os dados apontam a escola com o principal meio de comunicação das situações de violência. O papel de vocês, professores, educadores, coordenadores, é fundamental no enfrentamento da violência. Então, hoje, minha fala é muito curta, é basicamente para apresentar o serviço. A gente fica no prédio do IML. Sabe onde fica unida o IML? A gente fica no prédio do IML. Então, a gente está de portas abertas, né, para receber vocês, os familiares, os professores, as escolas. A gente recebe um convite, a gente vem aqui. Se houver a necessidade da escola de uma palestra mais extensa sobre o tema, a gente se coloca disponível. E para concluir minha fala, não tenham medo. É isso. É isso que a gente está falando, né? É conhecer a lei, né? A gente está conversando sobre a lei. A maior parte das pessoas conhece a Lei Maria da Penha, conhece o ECA, mas é também conhecer os lugares aonde a gente consegue fazer esse enfrentamento. Não adianta a gente conhecer a lei se a gente não sabe aonde a gente pede ajuda, né? Aonde a gente vai ser acolhido para fazer o enfrentamento. E aí, por isso, quero passar para ela, né, que é contemporânea de movimento, né, de luta. A gente está nas trincheiras há muito tempo e que está aqui apresentando a Secretaria de Política para as Mulheres para fazer uma fala da Dani Costa. Olá, bom dia a todas, a todos e a todos. Quero muito agradecer o convite da comandata Laina Crisóstomos, essa grande referência para todas nós mulheres e homens também aqui em Salvador, nessa construção que é uma construção colaborativa, né? É importante a gente estar aqui com vocês, porque além da oportunidade da gente falar sobre os equipamentos públicos para mulheres em situação de violência, mulheres e meninas, nós temos a oportunidade também de ouvir vocês, né? Ouvir o que vocês pensam sobre isso, o que vocês entendem do que é violência, porque a violência ela não é somente a violência física, de agredir a outra pessoa fisicamente, mas existem várias formas de cometer a violência. Violência psicológica, que é de você perseguir o outro, e a outra a violência moral, a violência patrimonial, que é a violência de você, por exemplo, o menino achar que precisa do celular da companheira, da parceira, para controlar o que está sendo postado no celular. Então, existem várias formas de cometer a violência. E é importante que a gente entenda sobre isso. Eu vim de uma geração onde esses debates não aconteciam na sala de aula, onde a gente não discutia sobre cultura machista. E hoje a gente tem a oportunidade de
falar sobre isso abertamente, o que é uma cultura machista. O porquê que dizer que homem não chora faz parte dessa cultura machista. O porquê que o incentivo a dizer que o homem forte é aquele homem que fala alto, é aquele homem que às vezes impõe a sua opinião pela condição física. Isso é uma masculinidade tóxica. Nós podemos construir novas formas de masculinidade, novas masculinidades, onde o menino, a menina sejam parceiros na construção. Eu vim de uma família que vem dessa sociedade patriarcal e aprendi dentro de casa que eu que tinha que lavar os pratos e o meu irmão que tinha que jogar o lixo fora. E o porquê disso? Que ao menino cabia sair da porta de casa para fora e a mim só cabia da porta de casa para dentro. Lavar os pratos, os afazeres domésticos. Porque a cultura patriarcal, que é a cultura de dominância masculina, constrói esse valor de papéis muito delimitados. Ou seja, cabe às meninas o trabalho doméstico, mas cabe aos homens terem a voz pública, aqueles que vão buscar, digamos assim, o provento, né? Trabalhar para fora, garantir as condições da manutenção da casa. Mas nós podemos desconstruir isso, porque mulheres também trabalham no trabalho doméstico, vocês podem ver isso com as mães de vocês, trabalham no trabalho doméstico e trabalham também para sustentar a casa. Porque boa parte dos arranjos familiares que nós temos na Bahia e em Salvador são de mulheres mães solos, que cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, quando a educação é a educação parceira, o menino e a menina, eles se percebem nessa construção colaborativa, de que cabe também aos meninos os afazeres domésticos, que lavar prato é um trabalho comunitário, inclusive, dentro de casa. Porque se você não lavar seu prato, alguém vai ter que lavar. E a sua mãe, que chega cansada do trabalho, que vai ter que lavar o prato, recentemente, não sei se vocês acompanharam na televisão, mas houve um caso alarmante que acontece em muitos lares. Um pai agrediu a sua filha porque ela brigou com o irmão, porque limpou o fogão e o irmão foi lá e sujou o fogão. Ou seja, como é que rompe essa cultura machista? O pai, ao invés de agredir a filha, deveria explicar para o seu filho que é importante dar manutenção na limpeza da casa, inclusive ele ajudar a limpar, a ele ser comprometido também com o trabalho doméstico. Então, romper com a violência doméstica, a violência nos lares, é um trabalho que a gente precisa fazer nas escolas, porque a escola é um espaço dialógico, a escola é um espaço de conversa, a escola também faz parte de boa parte das nossas vidas. A gente passa mais tempo na escola do que com a nossa família, e por isso que é importante esses temas. Eu faço parte da Secretaria de Política para as Mulheres, que é uma secretaria que foi recentemente criada, ela tem 11 anos de vida, é fruto do movimento feminista, né, como foi muito bem abordado aqui. O que é o feminismo? O feminismo não é a luta das mulheres contra os homens, mas é uma luta por uma sociedade igualitária, de fato. O Brasil tem uma das leis mais bem construídas, referência na América Latina, que é a Lei Maria da Penha, que completa 16 anos nesse agosto lilás, mas nós precisamos transformar essa lei em direitos de fato garantido entre homens e mulheres, e por isso que existe a Secretaria de Política para as Mulheres. Nós temos alguns serviços de atendimento a meninas e mulheres em situação de violência. Nós temos um canal direto de diálogo que se chama Zap Respeita as Minas. Vocês podem buscar qualquer tipo de informação sobre a legislação, mas sobre violência contra as mulheres. E se caso vocês tiverem, quiserem fazer uma denúncia ou buscar um serviço de urgência e emergência por estarem numa situação de violência, vocês também podem acessar esse canal de diálogo pelo WhatsApp, que é o 3117 2815. É importante que vocês anotem esse número, porque se vocês estiverem vivendo uma situação de violência ou queiram denunciar
denunciar uma situação de violência, vocês podem buscar esse canal direto com a nossa equipe, que é uma equipe que atende 24 horas. E se o caso for um caso de eminência de morte, nós também acionamos o 190, que é a ida da Polícia Militar até o local. Então, são canais de diálogo direto, como o WhatsApp. Aqui em Salvador, nós temos centros de referência para mulheres em situação de violência, que é um centro de referência de atendimento, que tem a equipe especializada com psicóloga, assistente social e advogada para atender as mulheres em situação de violência. E nós acompanhamos a rede de atendimento às mulheres. Nós sabemos que a violência é um problema que não acontece apenas no Brasil, é um problema mundial, mas não podemos tratar isso de uma forma punitivista. Nós temos que tratar isso de forma preventiva. E uma educação inclusiva, uma educação que debata as questões de gênero é fundamental para que nós tenhamos condições de construir uma sociedade livre de todas as formas de opressão, livre da violência. Construindo essa sociedade de iguais. Quem não conhece a SPM, assim como a SPMJ no município, são dois equipamentos que são fruto da luta das mulheres, Nada é dado de graça para as mulheres. Assim como eu falei no início, a Lei Maria da Penha é fruto da luta de mulheres que viram que Maria da Penha foi vítima de 2 feminicídios e conseguiram denunciar internacionalmente para obrigar o país a ter uma lei. Assim foi com o ECA, Muitas mulheres lutaram pela garantia do ECA, porque os nossos jovens, crianças e adolescentes, eram tratados de forma extremamente violenta e com violação dos direitos humanos. E assim também são os equipamentos que a gente consegue conquistar. Tanto a SPM do Estado, que é um espaço de muita luta e resistência, e isso que Dani traz, não respeita as minas, usar respeito às minas. Se vocês quiserem conhecer mais, tem tanto no Instagram, tem redes sociais, tem também o site e tem o número, Repita aí, Dani. 3117 2815. Vocês podem ter acesso ao Zap Respeito às Minas e o nosso Instagram também, que é SPM Bahia. E é isso, são canais de comunicação, canais de troca e canais também de luta para a denúncia e para a resistência. E aí quero passar para a Rita Salles, que representa o FIEMA, quero que ela explique o FIEMA. Eu tenho muita paixão pelo FIEMA, eu trabalhei na prefeitura durante um tempo, trabalhava na Secretaria Municipal da Reparação, e o FIEMA era esse espaço dentro da SMED, onde a gente conseguia fazer o debate sobre mulheres, especialmente mulheres negras, Por você. Bom dia a todos, como a Ana falou, sou Rita Salles. Atualmente, eu já estou na secretaria há um bom tempo, eu sou professora, sou psicopedagoga, sou coordenadora de acompanhamento técnico escolar e estou agora como gestora do FIEMA. O que é o FIEMA? O FIEMA é o Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional das Mulheres Afrodescendentes. Ou seja, dentro da secretaria tem um órgão específico do setor que lida com essas questões sobre as mulheres. Quando eu entrei, eu tenho pouco tempo lá no FIEMA, e eu fiquei muito inquieta. Eu sou inquieta e eu gosto de... Escola é meio de transformação. Quando eu vejo vocês aqui, eu estou me enxergando. Quando eu vejo aqueles olhos, um menino batendo no outro, esticando a orelha porque está muito calor, uma menina com esses olhos querendo informação, descobrir o mundo. Então, eu me vejo entre vocês, porque eu também já fui uma menina de escola pública e eu tinha sonhos, como vocês também têm sonhos. Então, quando eu assumi o FIEMA, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer uma coisa que transforme, que deixe a marca. Foi 2018, e aí eu pensei em criar o projeto Dona de Mim. Por que Dona de Mim? Se a vida está falando sobre violência, me falar sobre Dona de Mim. Eu entendo que para a mulher, porque o seu lugar no espaço, ela precisa ser independente financeiramente. É bonitinha estar jovem, é bonitinha você estar em cima, você precisa ganhar o seu dinheiro. E o dinheiro a gente só conquista quando a gente estuda, quando a gente trabalha, quando a gente se forma.
Quando a gente busca o nosso espaço, não é isso que você falou? Quando a gente busca o nosso lugar. E o lugar de menina é que ela está onde ela quiser estar. Então, no primeiro momento, eu falei, não, vou fazer alguma coisa. Então, criei o Dona de Mim, trazendo formação para as mães na escola, trazendo junto com essa formação de empreendedorismo o pessoal do Parque Social, para que as mulheres aprendessem um ofício e pudessem ganhar o dinheiro dela. Por que isso? Porque eu vim de escola pública e via como é importante a família estar dentro da escola. Quando a família está dentro da escola, tudo se transforma, porque o filho fica mais importante e aprende mais. A gente só consegue crescer quando a gente toma consciência que o único meio que a gente vai conseguir evoluir é estudando. Não tem outra forma. Nós precisamos nos instruirmos para que a gente consiga o nosso lugar. Então, Dona de Mim surgiu assim, trazendo essa formação empreendedora e trazendo também palestras, né, sobre violência contra as mulheres. Eu vejo aqui os olhos e eu tenho certeza que em algum momento vocês já presenciaram um tipo de violência dentro de casa. Às vezes o pai fala muito alto, grita. Ah, não, isso não é violência, não. Isso é violência, sim. Ou se não, puxa a bolsa da mãe, você não vai sair. Ou se não, proíbe a mulher de trabalhar. Quem já viu isso? O pai diz, olha, eu só quero que minha esposa cuide da casa. Não pode sair para trabalhar. Alguém te ouviu aqui? Alguém já viu? Já viu? Tá vendo? Porque essa mulher vai ficar cuidando de casa e dos filhos. Então, essa mentalidade é uma forma machista, mas é porque ele foi criado assim. Lembra que antes, quando a mulher casava, tinha que dar um dote? Né? O pai pegava e disse, olha, toma aqui esse dinheirinho, porque você vai casar com a minha filha. Era como se a gente fosse uma mercadoria, gente. E aí o rapaz, né? O marido acha que é dono, mas isso mudou. E a educação está mudando. E a gente precisa entender onde nós estamos. Porque quem educa, mamãe em casa, educa os filhos. Tem que saber que a gente deve respeitar. Quem tem irmã aqui? Pronto. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo tem irmãs e todos têm mães. Será que a gente gostaria de ver alguém batendo na nossa irmã? Xingando a nossa irmã? Quando ela passasse na rua, dando posição, filho. Então, pronto. Então, a gente precisa entender o que é a violência. São essas coisinhas. Se eu não quero para minha irmã, se eu não quero para minha mãe, eu vou fazer com outra? Com as filhas dos outros? Não. Então, esse espaço de comunicação, de entendimento, para a gente ver como é que se processa a violência, como é que se dá a violência. É dessa maneira, a gente não. Nós olhamos a violência quando mata a mulher, feminicídio, né? E os outros passos da violência, como foi falado aqui, a violência física, a psicológica, patrimonial, verbal, imagine. Não é violência não, xingar a mulher, chamar. Não é violência não, isso é violência. Então tudo isso a gente aprende na escola para que a gente não repita a mesma coisa. Por isso que a educação tem que ser transformadora. Nós estamos falando de violência contra as mulheres, mas a gente está falando para os meninos que praticam essa violência. Percebe? Quando a gente fala mês de agosto de live, prevenção contra a violência contra as mulheres, nós não estamos falando apenas de meninas ou das mulheres, das adolescentes, nós estamos falando para os meninos que serão os futuros homens. Então a gente tem que entender por que esse movimento todo, por que trazer todo mundo aqui para discutir um tema tão importante, porque vocês são o futuro do nosso país. Missão daqui uns dias, você, homens casados, vai ter seus namorados, suas esposas, eu não posso fazer isso. A mulher tem a liberdade de ir onde ela quiser ir. Eu não posso ficar o tempo todo monitorando. Olha, você vai para onde? A roupa, não viste essa roupa, não. A roupa é dela, a roupa é dela. Então, respeito se dá quando a gente entende que o outro tem liberdade de ser o que ele quiser ser. E nós temos vários equipamentos. Nós realizamos várias palestras, né, sobre violência com adolescentes, oficinas também nas escolas, principalmente na EJA. E eu vejo assim como é importante a gente trabalhar isso no diurno, né? Trazer esse questionamento, trazer a oficina, para que a gente possa se enxergar e ver, olha, eu não posso fazer isso. Laila falou uma coisa interessante que eu sempre falo.
poder. Quem tem conhecimento tem poder. Eu vi isso de uma aluna quando ensinava na rede, né? E ela falou, professora, quem tem conhecimento tem poder. Por que você tem poder? Porque você sabe que caminho você vai trilhar. Por isso que nós estamos aqui. Para que vocês se apoderem de ter o poder conhecimento. Tem uma coisa, eu tenho uma vizinha que sofre violência. Ou em casa, eu sinto que eu sofro algum tipo de violência. Porque quando a mãe é violentada, o filho sofre muito. Só aquelas crianças mais caladas, ou aquelas crianças mais agressivas. Não tem um aluno que bate. Eu tive uma aluna assim, ela gritava, dominava todo mundo na sala. Eu perguntei, minha filha, por que isso? Porque eu não durmo de noite. Porque meu pai bate na minha amiga, certo? Então eu quero falar para vocês o seguinte: se acontecer isso, nós temos 156. 156 é o canal direto da prefeitura que você pede iluminação, mas tem a opção 9. A gente pode denunciar sem ser identificado. Olha, tem alguém sofrendo violência ali. Não precisa dizer o nome. Tem as redes de proteção, tem a Secretaria de Política das Mulheres, tem a Casa Abrigo. Funciona, viu? Funciona. Então, ligue para lá, se instrua, peça ajuda, peça socorro e fale. Se algo incomoda a gente, se dói, não fique calado não. Procure que sempre vai ter uma porta aberta para vocês, tá certo? E a secretaria também é um caminho. Eu diria que olha, eu estou precisando de uma palestra aqui, traga aqui o pessoal do FIEMA, vamos fazer uma oficina aqui, vamos conversar com os meninos. Porque hoje vocês estão assim olhando, mas eu quero ver vocês verbalizando. O que vocês sentiram? Que movimento é esse? O que foi que aconteceu nessa manhã diferente? Uma aula diferente, não é? É uma aula de transformação. Obrigada. Todo mundo inquieta, todo mundo querendo ir embora, né? Vamos fechar. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Enfim, a gente vai ter um encerramento, né, Mariane? E vamos encerrar a transmissão. Quem quiser conversar, quem quiser saber mais informações sobre as músicas, a gente vai estar por aqui. E aí, enfim, vamos só fazer o encerramento. E aí a gente fecha as redes. E a gente vai trocar essa ideia, porque é para além das vidas, né? É sobre as nossas vidas, é sobre as nossas lutas e é sobre saber aonde a gente pode pedir ajuda e de que forma a gente pode pedir ajuda. É isso. Eu queria ir com você. Mais rápido aí, que todo mundo correndo de volta, todo mundo falou, né? Vamos colocar uma musiquinha da nossa deusa, Jô Soares, que fala de voz. E a gente pode falar, a gente pode cantar, fala, grita. O importante é a gente não ficar calado, a gente se comunicar e dizer o que está acontecendo, pedir ajuda, como foi dito aqui, beleza, gente? Vocês conhecem essa música? 1000 nações moldaram minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão do triz é a força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Pra que humilhar? Pra que desistir? Por que só brigar e nunca ouvir? Pra quê? Pra quê? Pra que negar se o som é a nossa sala? O meu país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Esqueça o finalzinho da letra, mas todo mundo entendeu a mensagem. Que este lugar é o nosso lugar de fala. A escola é o nosso lugar de fala, de canto, de Bom, gente, obrigada demais. Fica aí o material para vocês, tanto o violentômetro também, né? E o certificado. E a gente vai deixar, a gente tem, mas é rolou a lista de presença. A gente vai deixar para a escola, né? Vou deixar um para a escola e um para a coordenadora.
coordenadora pedagógica regional, uma cartilha que é do movimento, que é a Filha Urbana, Coletivo Incomode, lançou a cartilha essa semana, que é uma cartilha que fala sobre o enfrentamento da juventude negra contra as opressões e as violências. Então vai ficar uma para o diretor, né, aqui para a escola, para quem quiser conhecer um pouco mais do Coletivo Incomode. Obrigada, viu? E para a coordenadora pedagógica, né, para, enfim, socializar a escola, né, vamos tirar um certinho,